Gente, a gente sempre é expulsa das lives. Vamos lá, vamos voltando. Nunca conseguimos terminar em tempo. Mas é porque realmente eu acho que esse tema é um tema que interessa muita gente, né? Então, estamos voltando. Deixa eu ver se a Nabila já chegou. Ainda não. Vamos lá. A gente estava falando sobre encefalite límbica. Então, isso é importante a gente prestar atenção em encefalite límbica, é um diagnóstico diferencial extremamente importante. Então, vamos aqui, doutora Nabila. Vamos deixar ela comentar sobre a encefalite límbica e daí a gente encerra a live. Aí, tá vendo? Fomos expulsos. Eu imaginava que isso ia acontecer. Vamos lá. Então, Fala pouco, né? Fala pouco, né? A gente fala pouco. Mas se você puder voltar desde o começo que você estava falando, só para a gente fechar o raciocínio. Assim, então eu vejo que a epilepsia do lobo temporal, geralmente, ela foi até considerada uma constelação, né, pelas últimas classificações, porque na verdade ela não é uma síndrome, mas ela tem um conjunto de sintomas e conjunto de achados e conjuntos de achados patológicos que formam uma doença, digamos, única, né? Então, e sem falar nos mecanismos de gênese dessa doença, que também são muito complexos e até hoje a gente ainda não consegue falar que entende por completo, né? Então, mas o paciente com epilepsia de lobo temporal, geralmente, ele tem uma história clínica compatível, né? Então, é aquele paciente que ele pode ter iniciado com crise febril na infância ou não. Tem aquele período de intervalo silente, que esse paciente fica livre de crise por muitos anos, sem novas manifestações. Por volta ali da adolescência, começo da vida adulta, começa com crises parciais, crises que são facilmente controladas com a medicação. Então, é um paciente que geralmente responde muito fácil à medicação. Até por isso, quando a gente encontra esse paciente, assim, já dando um parêntese, até por isso, quando a gente encontra esse paciente, a gente explica a história que aquela crise vai piorar, que aquela crise tem uma tendência de piorar, que existe uma lesão, o paciente não entende. Então, ele fala, mas eu tenho uma crise a cada 2 anos. Por que estão me propondo cirurgia, né? Assim, por que estão me propondo um tratamento tão agressivo se eu tenho uma doença tão pacífica, né? Então, assim, a epilepsia de lobo temporal, ela segue essa temporalidade, né? Que as crises, elas começam a se tornar refratárias, elas passam a generalizar com maior frequência, elas passam o paciente passa a precisar de doses mais altas de medicação, né? E assim, em contrapartida, o que a gente vê na encefalite límbica é que geralmente é um paciente que começa já com as crises de uma forma mais agressiva, de umas crises assim, o paciente às vezes chega em estado de mal no hospital, ele chega com crises refratárias. O paciente abrindo um quadro de epilepsia de lobo temporal, é muito raro que ele vá chegar num hospital no estado de mal. Esse paciente, ele vai tendo sinais, ele vai tendo crises curtas, crises primeiro focais sem perda de consciência, essas crises vão evoluindo, é uma doença que vai evoluindo. Diferente da encefalite límbica, seja ela paraneoplásica, seja ela por autoanticorpos, que é uma doença que se instala, né? E que geralmente quando ela se instala, ela se instala de uma forma mais abrupta, com as crises de uma forma mais agressiva, de uma forma mais frequente. Então, assim, toda vez que esse paciente chegar com uma história muito diferente, uma crise que apareceu muito de repente, de uma forma muito frequente, a gente precisa desconfiar que existe uma outra doença por trás. Que a epilepsia não é a única doença, né? Que a epilepsia está sendo um sinal de uma doença que está acometendo ali a região límbica, né? E isso é importante a gente falar, né? Que nem você comentou, assim, nunca e sempre. Isso não existe. Quando é nunca e sempre, a gente precisa suspeitar
de que é um outro diagnóstico. Então, quando as Uhum. coisas não estão indo conforme o planejado, se a gente tem uma brincadeira que a gente fala, quando o paciente não lê o livro, então, mas quando o paciente leu outro livro, quando é totalmente diferente do que a gente estudou, é claro que tem casos de exceções, mas assim, quando é totalmente diferente, você tem que rever, a gente tem que ter humildade de rever o nosso próprio diagnóstico. Isso acontece. Eu acho que isso é mais comum do que a gente costuma falar, né? E acho que só aproveitando o gancho, Elaine, que eu estava falando em relação à epilepsia do lobo temporal, né? A epilepsia cirúrgica. Hoje em dia, a gente sabe que o paciente, quanto antes ele for submetido à cirurgia, o resultado é melhor, a chance desse paciente ficar livre de crises é maior. Não são todos os pacientes que têm indicação cirúrgica, né? Muitos pacientes não têm indicação cirúrgica. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter, mas que é uma coisa que a gente precisa expor para o paciente, né? Então, assim, às vezes, como eu falei, às vezes uma paciente jovem, mas que já tem lesão, que já tem uma esclerose mesial temporal ali bem formada, que ela tem um eletrocorrespondente, que você sabe que a crise tem localização, então tá tudo caminhando como deveria, né? Tá tudo caminhando ali. Então, você precisa expor para esse paciente que existe uma possibilidade cirúrgica, né? Então, Sim. assim, a gente não pode esperar esse paciente se tornar refratário, esse paciente se tornar idoso, associar as comorbidades, porque a partir daí o resultado cirúrgico é muito pior. Então, assim, a comunicação ali entre os lobos temporais, ela é via fórnix. Então, assim, um paciente que tem epilepsia de lobo temporal direito, no futuro, pode desenvolver epilepsia no lobo temporal esquerdo. Então, a gente costuma fazer uma analogia, assim, que é a pontinha da maçã. Então, quando a gente bate e fica um escurinho, se a gente não corta, se a gente não tira aquele pedaço, aquilo vai aumentando, né? Aquilo vai aumentando. Então, aquilo vai levando a um processo degenerativo do hipocampo. Então, assim, lógico que é uma coisa que envolve vários processos, igual a gente falou, que envolve vários profissionais, que envolve o psicólogo, que envolve o psiquiatra, que envolve o neurofisiologista para fazer a monitorização, envolve o paciente, a família do paciente, o neurocirurgião que vai realizar, né? Mas que é um diagnóstico que é um leque que a gente precisa abrir para o paciente. Porque muitas vezes a gente recebe esse paciente e ninguém nunca falou disso para ele. Sim, de Essa nunca cirurgia. foi uma opção, É. né? Acho que pelo menos uns 5 anos atrás, a Academia Americana de Neurologia listou as 10 fatos que não deveriam acontecer. Então, entre eles, não fazer tratamento trombolítico ou teplase para o paciente com AVC, não dar um imunomodulador para o paciente com esclerose múltipla e não recomendar tratamento cirúrgico no paciente com epilepsia de lobo temporal mesial. Então, é uma das coisas que a gente sabe que muda a vida do paciente, muda, desculpa, muda toda a ideia dele de como que vai viver. Enfim, imagina você ter um evento paroxístico como uma crise epilética que você não pode prever. Então, se você faz um tratamento disso, muda. Sabe uma coisa que eu queria comentar que a gente não falou? Quando você faz o diagnóstico de crise não epilética psicogênica, imediatamente você tira os anticonvulsivantes? Eu acho que assim, mesmo porque a gente tem muitos anticonvulsivantes que têm essa ação na estabilização do humor, na parte de ansiedade, na parte de melhora do sono. Então, assim, anticonvulsivante não foi um remédio feito para ser tirado de repente, né? Em hipótese alguma. Sim, Principalmente quando esse paciente já usa esse medicamento há bastante há muito tempo, tempo. já usa paciente em altas doses. Então, a gente temos alguns colegas aqui, então a gente tem o exemplo do fenobarbital. O fenobarbital, ele é impeditivo de ser tirado de uma vez, né? É. Porque ele induz crise pela abstinência da medicação. Então, assim, mesmo que o paciente não tenha o diagnóstico de epilepsia, que o diagnóstico seja psicogênico, aí que a gente fala da questão do trabalhar em conjunto, né?
a gente precisa expor para o profissional que vai acompanhar, fazer um desmame lento da medicação. Muitas vezes as medicações são elas em doses diferentes, mas elas servem para tratamentos diferentes, né? Então, muitas vezes a gente compartilha das mesmas drogas, né? Então, a gente usa, de repente, o Depaquene para epilepsia, o psiquiatra usa para a questão do humor. Então, eu acho que tirar a medicação antiepilética diante de um diagnóstico de crise psicogênica é uma das coisas que não deveria existir Não em deveria 2012. fazer. É. E a 2020, só né? 2020 a gente tá. Vamos lá. A Daisy perguntou, acho que a gente podia responder essa e daí a gente fecha. Qual a diferença entre crise psicogênica e o transtorno de ansiedade com transtornos somáticos? Ah, daí o doutor Sérgio já mandou aqui a referência de um artigo para ler. Muito interessante. Doutor, se o senhor puder mandar para mim, e daí eu publico nos meus stories para gente Compartilhar. compartilhar isso. Mas comenta aí, Nabila. Então, seria a diferença de um transtorno de ansiedade com somatoforme, digamos assim, Sintomas, isso, com uma crise epilética psicogênica. Então, assim, isso. o transtorno de ansiedade somatoforme, ele tem algumas características, digamos assim, às vezes físicas importantes, autonômicas importantes, mas ele não se assemelha a uma crise convulsiva na semiologia. Então, a diferença da crise epilética psicogênica é que você olha e você acha que é um paciente tendo uma crise epilética. Diferente, de repente, de um Sim. paciente que, diante de um quadro de ansiedade, tem palpitação, tem alteração autonômica, tem sudorese, tem uma palidez, tem alguma coisa nesse sentido, né? Relacionado com um quadro maior de ansiedade, relacionado com, de repente, com alguma coisa situacional, né? O paciente que tem a crise epilética psicogênica, como a gente falou, muitas vezes é impossível de diferenciar só vendo, né? E a gente cai nessas armadilhas aí de uma forma, assim, de uma maneira relativamente habitual, comum, né? Então, assim, porque realmente o paciente, ele tem manifestações de uma crise convulsiva, né? Então, assim, não só no sentido de palpitação, de sudorese, de nervoso, de baixar pressão, mas é um paciente que muitas vezes cai, é um paciente que muitas vezes se corta, é um paciente que muitas vezes se debate, às vezes por a problemas situacionais muito grandes, né? E tudo isso, como a gente falou, do mesmo jeito que o transtorno somatoforme, mas de uma forma não volitiva, né? De uma forma que não passa pela vontade do paciente. É uma manifestação ali da parte psicológica, da parte do subconsciente ali. E acho que sempre vale, né, a gente fazer o vídeo EG e o acompanhamento a longo prazo, porque vai realmente ajudar a gente a entender melhor esses casos, né? Como só complementando, porque nem sempre a gente consegue, como o Dr. Sérgio falou agora há pouco, nem sempre o vídeo EG ele é totalmente explicativo. Então, eu não tenho como dizer que em 12 horas eu vou te dar o diagnóstico, né? Então, às vezes a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de conversar com esse paciente. Existem lugares, como de onde eu vim, em Rio Preto, que a gente faz o teste provocativo para eventual epilético. Então, assim, existem algumas escolas que defendem essa forma de agir, essa forma de manter, mas assim, a questão é que também não existe um tempo, né? Então, assim, se eu fizer um vídeo EG de 12 horas, eu dou o diagnóstico? Não. Se eu não pegar nenhum evento, ou se aquele vídeo EG por acaso vier com alguma alteração epileptiforme, que pode nunca ter dado crise, mas ela pode entrar como um fator confundidor. Então, assim, eu acho que é como você falou, nem nunca nem sempre a gente precisa avaliar caso a caso, né? Mas eu acho que o recado que precisa ficar, assim, digamos, para a gente fechar, seria no sentido de que, assim, é um paciente que tem uma doença, ele não tem epilepsia. Sim, Algumas vezes pode ter concomitante, mas, assim,
mas é um paciente que precisa ser orientado e faz parte do médico neurologista ou do médico que acompanha fazer essa orientação. Então, mostrar o caminho, continuar o acompanhamento, manter essa medicação até que essa medicação possa ser trocada de uma forma segura, fazer um link com esse paciente no sentido de que não é porque a gente descobriu que não é epilético que esse paciente não está doente, que esse paciente não precisa de um acompanhamento. E explicar isso também de uma forma muito clara para a família, porque a gente vê que isso muitas vezes aborrece a família. Então, assim, um pai sai de longe, vem de ônibus, vem de longe, já fez vários exames no filho, gasta muito dinheiro com a medicação. Se você chega lá e fala, não, isso não é crise, isso gera uma frustração, isso gera um problema, né? Então, eu acho que a comunicação tem que ser uma coisa assim, tem que ser uma coisa delicada, tem que ser uma coisa no sentido de compreender que aquilo lá não é feito, digamos, de má fé, ou que não é feito de uma forma por vontade, mas que é uma doença, só que a gente precisa dar o tratamento correto para essa doença. Ficar tratando como epilepsia não vai surgir melhora, né? Então, eu acho que talvez essa seja, assim, o que a gente teria para fechar, né? Perfeito. Nabila, foi excelente. Aqui várias pessoas elogiaram. Acho que foi uma das lives mais bacanas mesmo. Eu não posso falar porque eu adoro todas. Eu adoro sempre estar com os meus amigos, eu adoro conversar sobre esses assuntos. E o mais importante é que a gente tem as pessoas que assistem e que sempre dão um reforço positivo para a gente continuar. Queria E que agradecer contribuem com a muito a gente, sua né? presença. Você é uma pessoa muito querida. É, você é uma pessoa muito querida na minha vida, você sabe disso. Você entrou e você não sai mais. Não sai mais. E eu queria. Se você. Onde que você atende lá em Maringá? Em Para as Maringá, eu pessoas te atendo procurarem, caso elas precisem. os exames de vídeo EG a gente faz no Hospital Paraná, né? Então, assim, as internações, segmento, as internações, não importa por quanto período seja, a gente faz intra-hospitalar, né? Lá a gente tem uma estrutura adequada, os profissionais adequados, os profissionais que acompanham, os profissionais que têm a crise durante o exame, ou para esclarecer. Ai, gente, tive um problema aqui. Eu vou chamar a Nabila de novo para ela me ajudar, ela terminar. Desculpa, tive um problema técnico no celular. Aparecer. Ai, desculpa. É que eu tô Capaz. com um despertador para eu não esquecer de fazer uma coisa. Aí agora ele começou a tocar. Bagunçou. Então, eu É. queria até aproveitar, assim, e agradecer a recepção que eu tive aqui em Maringá, né? Porque eu vim de Sim. uma cidade de fora, eu nunca tinha morado aqui, e agradecer aos profissionais que confiaram em mim para a realização dos exames. Então, assim, nós começamos ano passado e nós fizemos, assim, a nossa agenda era cheia, então, assim, eu agradeço muito a confiança que esses profissionais deram por não me conhecer, por não conhecer a forma que eu trabalhava, né? Então, eu acho que, assim, eu agradeço esse crédito, né? Eu espero que eu tenha respondido aí à altura, porque foi o passo inicial para eu começar a fazer o que eu, assim, o que eu gosto, o que a gente gosta e o que a gente quer ajudar e quer fazer e se especializar Então, o vídeo EG você faz no Hospital Paraná. no Hospital Paraná, isso. E o seu consultório onde que é? Chama Clínica Qualivita. Ela é bem próxima do Hospital Paraná. Ela é bem fácil de encontrar ali. Perfeito. Nabila, muito obrigada. Merchan.
Um beijo. Aqui a gente também faz. Não, mas é porque eu acho que é importante as pessoas saberem onde você trabalha, porque é importante que o profissional, o paciente que tem epilepsia refratária ou tem uma suspeita de crise não epilética psicogênica, que saiba onde procurar o atendimento mais adequado. Não é só merchan, não, é porque eu confio em você mesmo. Querida, um beijo. Muito Muito obrigada obrigada a pela todo sua mundo que esteve aqui com a gente. presença. Um beijo. Obrigada, Tchau, muito obrigada. tchau. Tchau, tchau. Pessoal, desculpa aí os problemas técnicos, me perdoem. Queria agradecer a presença de todos, foi maravilhoso. Doutor Sérgio, doutora Camila, a doutora Raquel, psiquiatra, todo mundo que participou. Larissa Gassa, sempre presente, gosto muito. E quinta-feira, eu queria lembrar vocês que a gente vai ter uma live super bacana também, que é com o doutor André, farmacêutico, especialista em neurociências, e a gente vai falar como surgem os medicamentos. Então, se vocês quiserem já mandar perguntas, podem mandar, porque eu acho um tema super importante para a gente ter certeza que a gente está tomando o medicamento, que aquele medicamento foi bem estudado, que aquele medicamento foi bem indicado, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela presença, tchau, tchau.